Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos mostra que a interpretação dominante entre os discípulos vindos do judaísmo era que Jesus seria o Messias davídico, esperado conforme a tradição antiga do Primeiro Testamento. Jesus rejeita ser identificado com este Messias, Cristo, restaurador do reino de Davi. É o momento de deixar isto claro, a partir da interrogação sobre quem ele é. Jesus identifica-se com o Filho do Homem. Esta expressão muito frequente no livro de Ezequiel refere-se à comum condição humana, humilde e frágil. Enquanto humano, Jesus é vulnerável ao sofrimento e à morte. A necessidade deste sofrimento não significa um determinismo, mas as implicações inevitáveis decorrentes do compromisso libertador assumido por Jesus. Os poderes constituídos necessariamente vão reagir contra a prática libertadora de Jesus e de seus discípulos e procurarão destruí-los. Porém, Jesus revela que ao humano foi dada por Deus a vida eterna. Perder a vida de sucesso oferecida por este mundo e consagrar-se ao seguimento de Jesus significa a comunhão com o Pai em sua vida divina e eterna. Para Lucas, o que conta é a ressurreição, não a morte. Mesmo ao descrever a morte com traços vivos, destacando a inocência de Jesus, seu caráter de mártir, Lucas não lhe dá o sentido salvífico. Se
de fato, Lucas é um grego, então se pode ver nisto um motivo para não apelar para a morte expiatória e vicária, pois esta era teologia judaica. No contexto grego de Lucas, é muito mais importante ressaltar a ressurreição, pois a morte para os gregos é loucura. O Filho do Homem era de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e no terceiro dia será ressuscitado. A morte de Jesus como vitória sobre o sofrimento e, sobretudo, sobre os poderes da morte, e a de descer aos infernos e lutar contra a morte, era uma ideia bem conhecida no Oriente e no Ocidente. Faz parte da mitologia de muitos povos que a aplicavam aos seus heróis. Esta ideia penetrou no judaísmo tardio e dali passou para o Novo Testamento. Nesta mesma perspectiva, também Cristo tem vencido os poderes da perdição. Ele conquistou a salvação, descendo ao reino dos mortos, libertando os que aí estavam presos, desde Adão até o último homem. A concepção é de que Cristo, na hora de sua morte, desce até ali e derrota numa luta o príncipe dos demônios. No Novo Testamento encontram-se vestígios desta visão mítica. Em Mateus 27, versículos do 51 a 53, se narra que o momento da morte de Jesus, a terra tremeu e se abriu. Muitos mortos saíram de suas sepulturas e entraram na cidade. Assim Jesus, pela sua morte, liberta os mortos que lá estavam presos. Com esta visão mítica, personifica-se o poder que age sobre a morte. O diabo, a morte e as forças do mal se confundem. A morte de Jesus, assim, é vista como resgate e a destruição deste poder. Pela sua morte, Jesus destruiu a morte. Assim, pois, já que os filhos têm em comum o sangue e a carne, também ele participou igualmente da mesma condição, a fim de, por sua morte, reduzir a importância daquele que detinha o poder da morte, isto é, o diabo. Através de sua morte, Jesus destruiu o poder da morte, deixando o ser humano livre, mas antes da ressurreição existe a cruz. E ele quer advertir os seus para que fiquem preparados para ela, como aos apóstolos também. Cada um de nós está sendo convidado a segui-lo, passando por tudo o que ele passou, a fim de que, no final, possamos ressuscitar com ele para a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.